Olá, meus queridos, estamos mais uma vez juntos para continuar o nosso estudo de livros poéticos na Bíblia. Você sabe, esta classe faz parte da pós-graduação em História, Arqueologia e Interpretação Bíblica. Eu sou Rodrigo Silva e tenho o prazer de estar com vocês nessa matéria, aprofundando o conhecimento acerca da Bíblia Sagrada. Nós já aprendemos muita coisa aqui nesta disciplina. Já aprendemos o que significa a poesia para a mentalidade oriental, a sua relação com a sabedoria, a estrutura dos poemas no passado, a sua função, por que eles eram em forma de paralelismo, como eles facilitavam o entendimento e a memorização. E nós estamos vendo agora um pouco também alguns elementos do livro dos Salmos. Por exemplo, sobre aquelas anotações que aparecem diversas vezes na Bíblia Sagrada. E eu terminei a aula anterior falando com vocês sobre uma estranha nota que por muito e muito tempo intrigou os especialistas. Ela aparece, por exemplo, aqui no Salmo 45. Na minha versão diz assim: O ungido de Deus e sua noiva, ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios dos filhos de Corá, salmo didático, cântico de amor. Por que os lírios? O que significava isso? Será que os lírios seriam apenas o título do Salmo? O Salmo 60 tem a mesma estranha indicação. Quando vamos aqui ao Salmo 60 também diz: ao mestre de canto, segundo a melodia, o lírio do testemunho. Segundo a melodia, o lírio. Será que o lírio seria uma música e esse salmo era para cantar ao estilo daquela melodia? Assim como alguém que faria uma paráfrase da música, qualquer música brasileira, o hino nacional brasileiro, por exemplo? Seria isso? Vamos também ao Salmo 69. Da mesma maneira, há essa explicação. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios de Davi. Por muito tempo, alguns estudiosos entenderam que a expressão os lírios seria o título de alguma música de acordo com a qual os demais salmos deveriam ser tocados, executados. Porém, mais recentemente, uma proposta que faz mais sentido veio à tona. Em hebraico, a expressão os lírios, que está no plural, é al-shoshanim. Al-shoshanim, em hebraico, você traduz literalmente de acordo com os lírios. Porém, se você olhar bem, a flor de lírio lembra uma trombeta. E, de fato, a palavra hebraica shoshanim, o plural shoshanim, lembra uma palavra egípcia referente à flor de lótus, Shushan. Então, acredita-se que Shushan, flor de lótus, deu origem em hebraico a shoshanim, trombeta. Tanto é que quando nós vamos ler, por exemplo, Números capítulo 10, versículo 2, nós vemos que havia trombetas de prata feitas por Moisés que teriam uma decoração em forma de lótus. Vamos ver, Números capítulo 10, versículo 1. Números capítulo 10, versículo 1. O Senhor disse a Moisés, verso 2, faça 2 trombetas de prata batida. Elas serão usadas por você para convocar a congregação quando der sinal para a partida dos arraiais. Uma palavra emprestada do Egito para a flor de lótus. De fato, como eu disse, a forma de uma flor de lótus lembra aos antigos egípcios a forma de uma trombeta. É também possível que aquela trombeta de prata que Deus mandou Moisés fazer, que está registrado em Números capítulo 10, versículo 2, tivesse a forma de uma flor de lótus. A passagem que Deus manda Moisés construir uma trombeta está aqui. Faça 2 trombetas de prata batida. Elas serão usadas por você para convocar a congregação e para dar o sinal de partida dos arraiais. Provavelmente, a forma dessa trombeta lembrava uma flor de lótus. Então, tenho aqui 2 elementos que eu já posso tomar como evidência que flor de lótus no livro dos Salmos seria, na verdade, uma trombeta. Primeira evidência, a palavra egípcia Shushan lembra muito de perto a palavra Shoshanim, lírios. Então, provavelmente, aquela trombeta tinha a forma de uma flor, ou uma flor de lírio, ou uma flor de lótus.
porque lótus era a sua forma em egípcio. Segunda evidência, se você olhar tanto a flor de lótus como a flor de um lírio, parece realmente com uma trombeta. E terceira evidência, em 1922 foi descoberta a tumba de Tutankhamon. Você conhece essa história? Quando o faraó Tutankhamon, o faraó menino, morreu, a sua tumba ficou intacta por séculos e séculos até ser encontrada por Howard Carter em 1922. E dentro da tumba de Tutankhamon havia vários objetos pessoais do faraó, entre eles 2 trombetas intactas, originais. Então vou mostrar para você agora 2 imagens. Uma imagem de um relevo egípcio datado da 19ª dinastia e ao lado a imagem das trombetas que foram encontradas na tumba de Tutankhamon. Veja como o formato é muito parecido. Percebe? Aqui você tem uma mulher segurando na mão vários caules com uma flor de lótus na sua ponta. Do outro, você tem as trombetas ou lótus do túmulo de Tutankhamon. Perceba especialmente a segunda trombeta, a que está abaixo. Ela tem inclusive na sua ponta os desenhos da flor de lótus. Temos aqui também o desenho de um sarcófago egípcio, onde um instrumentista toca uma trombeta semelhante a uma flor de lótus. E outro desenho, onde outro instrumentista tem o seu instrumento debaixo do braço. Novamente, uma trombeta na mesma forma de uma flor. Esta, portanto, seria a explicação para a expressão de acordo com os lírios. Talvez os lírios, na verdade, seriam flores de lótus que lembravam o formato de uma trombeta. Sendo assim, muitos propõem que quando lemos na Bíblia ao mestre de canto, canto de acordo com os lírios, seria apenas canto para aquela trombeta, assim como nós temos outros salmos que vêm para instrumentos de corda. Então você vê que na Bíblia, alguns salmos seriam melhor executados com instrumentos de corda, outros com som de trombeta. Mas você deve ter ficado curioso agora para saber qual seria o som dessa trombeta antiga. Numa situação rara, raríssima eu diria, a trombeta encontrada no túmulo de Tutankhamon foi tocada por um musicista. Você quer ouvir o som original? Então preste atenção. Este é um som de um dos mais antigos instrumentos do mundo, muito bem preservado. Esta seria a nota de uma trombeta dos tempos da Bíblia Sagrada. The trumpets of the Pharaoh Tutankhamun, Lord of the Crowns, King of the South and North, Son of Bread. What? Now the copper trumpet.
So, after a silence of over 3,000 years, these two voices out of Egypt's glorious past have gone echoing across the world. Curioso, não é mesmo? Eu também achei. Agora, uma outra coisa interessante com relação a esses salmos que deveriam ser executados conforme os lírios, ou como já aprendemos, conforme as trombetas em forma de flor de lótus, uma coisa curiosa desses salmos é que as trombetas também tinham uma relação muito próxima com a vingança, a batalha, a guerra. E se você olhar, vários desses salmos, como por exemplo o Salmo 59 e o Salmo 79, são salmos de vingança, expressando este apelo a Deus. Derrama a tua ira sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Salmo 79, verso 6. O Salmo 44 é um salmo de lamento desesperado a Deus. Desperta, porque você dorme ao Senhor. Desperta, não nos rejeite para sempre. Salmo 44, verso 23. Realmente, faz todo sentido você tocar uma trombeta enquanto canta: desperta, ó Senhor, desperta e vem ao auxílio do teu povo. E aqui vai mais uma informação para você. A palavra salmos, como usamos até hoje em nossa Bíblia, vem do grego psalmoi, que seria o nome de um instrumento de cordas. Os hebreus chamavam os salmos de terlim, que seriam louvores. Porém, aqueles que traduziram a Bíblia para o grego traduziram terlim por psalmoi. Sendo psalmoi um instrumento de cordas, se pergunta qual seria esse instrumento. Há um grande debate na academia. Alguns pensam que psalmoi seria uma lira, como uma harpa, por exemplo. Outros pensam que seria algo parecido com um violino. Outros pensam que seria uma espécie de lira, onde você tocaria com um arco, como um violino. De qualquer maneira, nós temos algo próximo, que é uma harpa que foi encontrada na cidade de Ur dos Caldeus e datada da época dos patriarcas da Bíblia. Você vai vê-la agora aí. Esta foto mostra exatamente o momento em que Leonard Woolley descobriu na cidade de Ur essa antiga harpa datada do período do Bronze Antigo. Veja depois que ela foi desenterrada, ainda em perfeitas condições, apesar de estar milênios debaixo do solo. Ela também foi restaurada e hoje pode ser vista no Museu Britânico. Outras harpas como esta foram encontradas, algumas estão no Museu de Bagdá, outras estão no Museu de Berlim, outras estão no Museu Britânico de Londres. E você sabia que essa harpa também foi tocada? E assim como você ouviu o som original da trombeta encontrada no túmulo de Tutankhamon, vou mostrar para você agora o som original de uma réplica de harpa como aquelas que foram encontradas na Suméria, datadas da época patriarcal. Seria esse o som que aqueles instrumentos produziriam.
Bom, agora que você já aprendeu como seria a forma literária dos antigos poemas, das antigas canções, como seria a performance instrumental de instrumentos que foram datados da época bíblica, como seria até a melodia de um antigo hino encontrado em Ugarit, que tal imaginarmos como poderia, ainda que hipoteticamente, ser a melodia dos salmos? Quanto sabemos realmente sobre como os salmos bíblicos foram originalmente executados? Como seria a apresentação de um salmo no período do primeiro templo, por volta de 900 anos antes de Cristo? Uma musicóloga francesa muito inteligente, chamada Suzanne Hack Ventura, que estudou os textos massoréticos da Bíblia e identificou algumas pequenas marcas como pontos, traços e hífens chamados teanim, ofereceu uma ideia de como poderia ser a melodia de antigos salmos. Para isso, ela teve que se valer dos antigos textos medievais e perceber aquelas pontuações que nós chamamos de cantilação. Eu vou mostrar para você. Aqui você tem um texto hebraico do livro do Gênesis. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Assim está escrito no texto medieval. Você vê que embaixo de cada letra existem pontinhos, que seriam as vogais. Cada letra hebraica é, na verdade, uma consoante. Então, os pontos embaixo têm o valor de vogal. Por isso, você lê Bereshit, ou seja, no princípio. Porém, note que, além desses pontinhos que eu falei que têm um valor de vogal, existem outros sinais marcados de verde que seriam, na verdade, acentos de cantilação. O que é isso? Cantilação. Eram marcações que os copistas judeus faziam para que a pessoa soubesse como aquele texto deveria ser cantarolado em público. A partir disso, a autora entendeu que nós talvez tivéssemos aqui uma pista de como os salmos poderiam ser cantados na época bíblica. Você pode dizer, Rodrigo, mas se esses salmos, essa cópia, é medieval, está muito distante do texto bíblico. É verdade. Mas note que os autores medievais, ou os copistas judeus da Idade Média, conseguiram conservar com razoável precisão o som de palavras hebraicas que já não eram mais faladas, porque na Idade Média o hebraico era uma língua reservada para a liturgia. O povo judeu já não falava hebraico mais. Aliás, o povo judeu só voltou a falar hebraico como língua corrente a partir do trabalho de Ben Yehuda no final do século XIX e início do século XX. Fora disso, o povo judeu muitas vezes falava dialetos locais, como por exemplo o ladino, o Yiddish, ou até mesmo o idioma daquele país no qual eles estavam residindo. Mas eles não tinham mais o hebraico como língua conversacional do dia a dia. Alguns rabinos chegavam até a dizer que o hebraico era uma língua própria apenas para fins litúrgicos e sagrados. Em outras palavras, eles tinham o hebraico na sinagoga, mas não na cozinha da sua casa. Então, o que os copistas massoretas fizeram foi colocar debaixo das consoantes as vogais corretas para que saibamos que o texto, por exemplo, que eu acabei de citar, se lê Bereshit e não Birishit ou Birashat. Se você não tem as vogais, você pode ler como quiser. E não somente isso, eles preservaram como seria a pronúncia da palavra, como também a melodia do salmo na hora de cantarolar aquele poema. Por isso que a autora, Vanturra, percebeu que ali poderia ter uma pista de qual seria a melodia original de muitos salmos. Então o trabalho foi o seguinte: você pega aqueles sinais de cantilação que aparecem nos textos massoréticos, junta com o que sabemos da melodia antiga de Ugarit e de outras partes do Antigo Oriente Médio, também algumas notas de beduínos do deserto que ainda cantam hoje como se fazia séculos atrás, e, na soma de tudo isso,
você tem uma boa ideia de como poderia ser a melodia dos salmos. É uma hipótese, não uma certeza absoluta, mas uma hipótese que faz muito sentido. É bem diferente do modo como cantamos hoje. Alguns acharão até a melodia um tanto estranha, porque não estão acostumados a ela. Mas eu sei que você está curioso agora para saber como seria essa melodia. Qual o resultado da pesquisa de Van Turha? Então vamos lá. Eu vou apresentar para você agora justamente um salmo, como ele seria provavelmente executado na época dos reis de Israel. Vamos ouvir. Você deve ter ficado surpreso, não foi? Eu também. Eu jamais imaginaria que esta poderia ser, ainda que hipoteticamente, a melodia dos salmos como foram entoados na época dos reis de Israel. Mas agora eu quero mostrar uma outra melodia para você. Dessa vez do Salmo 91, só que, diferente da primeira, que foi cantada a capela, este será acompanhado por uma harpa. Então nós vamos juntar agora a melodia, conforme nós podemos deduzir por esses estudos, junto com instrumentos da época, uma harpa. Essa harpa será tocada por Esther Lamandier e ela interpreta o Salmo 91 conforme as descobertas de Suzanne Van Turha. Vamos ouvir. Mit
Você deve ter ficado assim, surpreso, eu tenho certeza. Mas você podia imaginar que a Bíblia tem tantas coisas para serem descobertas, aprendidas? Pois é, mas tem muito mais esperando por você nas próximas aulas sobre livros poéticos. Eu vou voltar a falar um pouquinho sobre paralelismos e vamos aprender também sobre quiasmo, uma estrutura de poesia que está em muitas partes da Bíblia e muita gente por aí nem conhece. Então, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.